Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Leal e hoje nós vamos falar sobre os desafios da sucessão empresarial. E vale lembrar que se a empresa, se a organização está pensando em fazer ou pensando em trabalhar com a sucessão empresarial, isso é um bom indicativo, uma vez que se ela está pensando é porque ela já tem um bom tempo no mercado, ela já perdura há algum tempo. E isso é muito importante para a perenidade dos seus negócios. E o que é muito importante dizer, uma vez que não basta as empresas terem hoje, manterem as boas práticas que viveram até aqui, que isso vai ser um grande indicador ou um grande propósito que de agora em diante vai dar certo. Isso não existe uma receita de bolo para cada uma dessas coisas. Uma vez que essas empresas, cada cliente, cada necessidade, isso para cada agente inovador, para cada agente envolvido na negociação, na empresa, na organização em si, é, isso tem uma necessidade diferente, tem uma inovação que ela vem buscando e de encontro às necessidades e às buscas e constantes obstáculos que a sucessão trabalha. Novas tendências e novas necessidades dos clientes, colaboradores, stakeholders em geral, esses acontecimentos estão em constante mudanças. E isso implica de que você deve trabalhar com todo o estudo necessário para cada uma desses planejamentos, muito bem trabalhados, muito bem estudados, porque seja uma associação empresarial familiar, seja uma associação empresarial rural, cada uma delas tem o seu caso, tem sua especificidade diferente. O equilíbrio das diretrizes, ações de resultado positivo, isso tudo tem um papel fundamental no desenvolvimento da sucessão empresarial. E isso também conta como um grande obstáculo como desafio nessa sucessão. Os processos de transferências de responsabilidades, isso é muito importante, uma vez que quando o atual gestor, ou o patriarca, ou o fundador, pensa em suceder-se, pensa em se tornar um sucedido, pensa no próximo sucessor ou nos próximos sucessores, tem muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida, a organização às vezes ela pode ser pequena, ela pode ter um tamanho gigante. Então tudo isso ele precisa ser colocado muito bem estudado, precisa colocar na ponta da caneta, uma vez que se mal gerida, se mal trabalhada, nós podemos ter geralmente se você faz uma coisa dessa forma, você pode ter um desastre impensado. Então isso é muito importante que você faça da forma correta, por especialistas e buscando da melhor forma um resultado cada vez melhor. É importante a gente dizer que manter a tradição da empresa, isso é muito importante. Entretanto, além da manutenção da tradição da empresa, vale dizer que você precisa trazer inovação em conjunto. Então, inovação e tradição, às vezes ela pode soar como duas palavras que não se combinam, mas na verdade você precisa, isso também faz parte de um grande desafio. A inovação que está agora, no presente e para o futuro, com a tradição que veio de muitos anos atrás. Então essas duas palavras, esses dois ensinamentos, eles vão se interagir. Nós sabemos que a sucessão empresarial ela é um processo de transferência de responsabilidades da gestão da organização. Então, os dirigentes atuais, eles precisam passar o poder, a composição de tudo que eles detêm para a próxima geração de gestores. E isso pode vir também crivado, né, de muitas outras dificuldades, de detalhes muito importantes. O poder de decisão é intimamente ligado a questões que devem ser trabalhadas de acordo com a personalidade de quem será o sucessor, uma vez que é muito comum termos divergências familiares, muitas das vezes divergências familiares, e isso é um ponto muito negativo
darmos continuidade no processo. Nós sabemos que nesse processo de sucessão, existe uma responsabilidade muito grande na escolha do sucessor. Ou seja, você tem herdeiros, você tem filhos, você tem sucessores, você tem o sucedido. E quem vai ser o protagonista disso tudo? Ou quem serão os protagonistas? Isso tudo tem que ser muito bem avaliado, muito bem estudado. Avaliado e estudado a personalidade de cada um, o preparo de cada uma dessas pessoas. Essas pessoas devem gostar do negócio, devem querer atuar no negócio. Não adianta, por exemplo, eu querer atuar como o sucessor do meu sucedido se eu não tiver um preparo significativo, se eu não tiver um desenvolvimento empresarial, intelectual, de negócios, todo envolvido, eu não tiver um preparo significativo nessa área. Uma vez que se eu não tiver preparado para esse fundamento, eu posso jogar simplesmente uma vida de uma organização por água abaixo. Então isso tudo é muito importante quando a gente pensa em quem será o sucessor, em quem será, como o sucedido passará o bastão. Os novos dirigentes devem ser profissionais capacitados para o cargo. Então, basta lembrar que, mais uma vez falando, não adianta eu ser filho, eu ser a pessoa escolhida para isso, se eu não tiver o preparo significativo para tal. Isso pode ser um desastre. É muito comum, num processo de sucessão, muitas das famílias empresárias ou em organizações profissionalizadas buscar um sucessor capacitado no mercado. E às vezes não aproveitar, isso também é comum, e não aproveitar simplesmente o filho ou a filha, ou alguém da linhagem. Mas não, eu vou buscar lá no mercado, porque esse profissional do mercado vai ser um profissional capacitado, já tarimbado para tal. Isso é muito importante. Assim como sucessores, membros da família, herdeiros, se eu não tiver esse preparo, não adianta, é como se eu estivesse dando um murro em ponto de faca. Eu preciso ter o preparo significativo para essa demanda. E quando a gente pensa em preparação, a gente pensa também em segurança e gestão da empresa. Gestão de pessoas, gente, isso é muito importante. Não basta, por exemplo, eu chegar como filho e querer tomar o lugar do meu pai. Se as pessoas não me aceitarem, isso pode ser terrível para a organização, para mim como sucessor, para o pai ou sucedido, qualquer que seja ele. A aceitação ela é necessária, tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima, e nos colaterais. Os colaboradores precisam respeitar essas pessoas também precisam ter todo o conhecimento necessário e engajamento dentro da organização para buscar a melhor forma de se fazer essa sucessão. Obstáculos e desavenças familiares são muito comuns. Existem briga entre irmãos, muito comum, de quem é que será o posicionado para atuar como o gestor oficial. Isso é muito comum. E para isso nós tentamos desenvolver, juntamente com famílias empresárias, em muitos dos casos, reuniões, nós trabalhamos todas essas questões, tanto com o sucedido como com os sucessores, para fazermos acordos de família, para estruturarmos toda uma composição de que, para a organização, seja necessária uma colocação de cada membro no seu local correto. Não adianta eu gostar de marketing e ser induzido a trabalhar num comercial e vice-versa. Cada um no seu devido lugar, com o que gosta. E se nas hipóteses dos sucessores ou da família herdeira ou que pretenda assumir esse controle,
não tiver toda a capacidade, não tiver todo o comprometimento, não tiver todo o conhecimento necessário, é viável, inclusive, que se busque no mercado profissionais que conduzam a organização de uma forma de sucesso, de forma inteligente, com parcimônia, resolvendo e absorvendo os conflitos e, ao mesmo tempo, dissipando isso fora do conflito de família. Conflitos de família são muito comuns nessa nuance de sucessão empresarial. O apego também por parte do antigo dirigente, isso é muito comum. E esse apego desses antigos dirigentes no negócio, o fato dele ter se incorporado na coisa e não querer desmamar, vamos dizer dessa forma, não querer desmamar da coisa, isso também é prejudicial. Aos poucos ele precisa passar o bastão para frente. Isso tudo é necessário. A aceitação dos colaboradores, da mesma forma, como já foi dito, isso precisa acontecer. Todos eles precisam acatar o novo colaborador ou o novo gestor como principal cabeça daquele negócio. Existe também, em alguns casos, a falta de espaço para atuação de profissionais de recursos humanos numa atual organização, mas isso tudo é colacionado em cada uma ocasião. Então, basta dizer que não é uma receita de bolo, não é uma única consideração, não é um único objetivo. Na verdade, são muitos objetivos que a gente precisa tratá-los conjuntamente para a gente ter as resoluções corretas, as melhores formas, as melhores saídas de forma inteligente, para a gente compor uma sucessão de sucesso. Possibilidades de conflitos diversos, isso vai acontecer sempre. Isso precisa ser contornado. Como poderíamos otimizar o processo de sucessão empresarial? Eu acho que vale lembrar que nós precisamos de entender um pouco a descentralização dos fundadores, dando um pouco mais de poder e responsabilidades para os sucessores. Sejam eles filhos, sejam eles profissionais do mercado, sejam eles colaboradores que se adaptaram à organização, que se desenvolveram com determinada garra dentro do negócio, estão de vento em popa para conseguir as melhores práticas, o sucesso da organização. O desenvolvimento de pessoas e estratégia é fundamental. E por que isso? Não adianta eu ter em mente um processo de sucessão se eu não tiver uma estratégia bem desenhada. Eu preciso ter as pessoas certas, eu preciso ter o tratamento, eu preciso ter o treinamento de cada uma dessas pessoas. Cada uma dessas pessoas precisam estar nos seus determinados lugares, nos seus determinados locais, na hora certa, com os conhecimentos necessários o melhor possível. Vale lembrar que essas pessoas, esses sucessores, precisam ter o acompanhamento dos sucedidos. Uma vez que esses sucedidos conhecem toda a organização, muitas das vezes foram fundadores, eles conhecem cada cliente, eles conhecem cada gosto, cada ponto forte, cada ponto fraco, cada fraqueza, cada oportunidade em que podem atuar, aonde podem atuar, por onde podem atuar, quando podem atuar. Isso é muito importante. A comunicação ela deve ser muito clara e transparente. No processo de sucessão, não adianta eu buscar como sucessor alguma coisa ou alguma situação que ela não vai ser muito clara. Tudo tem que ser muito claro, tanto para a família, para toda a organização, para o sucedido. Isso tem que ser transparente. A comunicação sempre muito clara. Inclusive, são princípios de uma boa governança, que mais tarde vamos falar também. A necessidade de um autoconhecimento deve ser refinada. Mas eu acho que eu tenho capacidade para tal, mas não tem. Isso é muito importante saber aonde é o meu ponto fraco, aonde eu tenho mais oportunidades, se eu tenho possibilidades ou não de agir em determinadas situações. Será que eu sou capaz?
Ou será que eu não tenho capacidade para tal e preciso de algum treinamento? Levantar a mão e dizer: olha, eu preciso de treinamento, eu preciso aprender. Não é vergonha para ninguém, não é demérito, muito pelo contrário. É um sinal de absolutamente segurança o fato de você dizer que você precisa aprender. Você não tem determinado conhecimento ou total conhecimento sobre tal fundamento e buscar uma saída, buscar uma solução de forma inteligente, de forma programada, absolutamente programada, cientes de seus pontos fortes, cientes de seus pontos fracos. Olha, eu preciso aprender. Eu tenho capacidade de desenvolvimento melhor ou maior ou menor em tal circunstância. Conhecer sobre o estilo de liderança com objetividade para a resolução de problemas e possíveis conflitos. Isso é muito importante, porque quando eu conheço o meu estilo de liderança, eu não vou estar gerindo única e exclusivamente o meu negócio, a minha mesa. Muito pelo contrário, eu posso ter à minha frente milhares de funcionários, milhares de colaboradores, milhares de representantes, quaisquer que sejam as características dos seus postos. Muitas das vezes, essas pessoas estão ligadas direta ou indiretamente, mas precisam da nossa tomada de decisão. E se essa tomada de decisão não é com certeza, com segurança, isso torna a situação frágil. Essa situação frágil não pode existir. O treinamento sempre tem que ser constante, existir sempre, cada vez mais aprimorado, mais refinado. Nós precisamos evitar, e esse sucessor precisa trabalhar evitando possíveis conflitos familiares. O sucedido, por sua vez, como muitas vezes patriarca de uma organização, precisa também trabalhar com os seus filhos, com os seus herdeiros ou com os próprios colaboradores que vão trazer para a organização as próximas gerações de negócio. Então, essa resolução de conflitos, ela é necessária. E sempre vai ser necessária, em qualquer circunstância. A implementação de um próprio sistema de governança corporativa é importantíssimo num projeto de sucessão. Entretanto, um projeto de governança corporativa é muito profundo, é muito amplo, que também vai ser estudado mais adiante. Mas é um processo intimamente ligado com o processo de sucessão. E vale a pena a todo momento você ter em mente que você vai aplicá-lo. Toda e qualquer organização precisa de uma boa governança. E se você tiver uma boa governança, você está no caminho certo, possivelmente para ter maiores sucessos a cada dia. Então, gente, imagina só, eu, filho do dono, cheguei na empresa, coloquei o meu pé dentro da empresa. Como é que os demais funcionários, colaboradores, todas as pessoas envolvidas na organização vão olhar para mim? Esse cara tem preparo? Ele merece estar ali? Ele sabe o que ele está fazendo? Ele tem poder para tal? Ou ele está ali única e exclusivamente porque ele é filho do dono? Isso são desafios da sucessão. Isso deve ser trabalhado de forma emblemática, é um trabalho complexo, mas é bem interessante, porque mais do que nunca eu preciso provar para todo mundo que eu preciso e tenho competência para estar ali. Imagina só se eu não tiver competência para isso. Rapidamente ninguém vai me respeitar, a empresa vai por água abaixo com um toque de caixa. Então isso é muito importante a gente ter em mente que, uma vez que eu estou buscando uma colocação como sucessor de uma organização, como a pessoa certa escolhida para gerir aquela organização, eu preciso também, independente de ser filho, independente de ser uma pessoa do mercado, independente de qualquer situação, eu preciso mais do que nunca estar preparado. Então, eu vou buscar todas as ferramentas necessárias, todos os tópicos, todos os estudos necessários para que eu tenha sucesso, para que a empresa, acima de tudo, tenha sucesso. O capital vai estar sobre a minha gestão, as pessoas estarão sobre a minha gestão, tudo estará sobre a minha batuta. Eu estou preparado para isso? Então, resumindo, eu vou falar em pontos, alguns tópicos,
para que nós possamos, de forma mais fácil, entender todo esse processo de sucessão, todos os desafios dessa sucessão. Então vamos lá. Primeiro ponto, planejamento antecipado do processo. Como vai ser feito isso? Eu preciso planejar, eu preciso escrever, eu preciso me orientar sobre tudo que eu preciso e quero fazer. Da melhor forma, da forma correta, com o tempo necessário, com as pessoas que vão me assessorar para que eu tenha sucesso, para que a organização tenha virilidade para submergir a todas as intempéries que possam vir economicamente, por pessoas. Precisa ser passado por tudo isso. Então, o planejamento antecipado é muito importante. Vamos lá para o segundo tópico. Elaboração de um plano flexível. Para eu elaborar um plano flexível, o que acontece? O que precisa acontecer? Eu preciso ter um plano flexível que atenda às necessidades do sucedido, do sucessor, dos colaboradores, das pessoas envolvidas e principalmente da organização. Do que adianta eu fazer um plano flexível demais, em que abre muito, em que esse plano seja tão flexível que não tenha rigor, que não tenha controles, e isso vai me soltar pelas mãos. A empresa pode se perder no meio do caminho, as pessoas passam a não respeitá-los. Precisa ser flexível, mas tem aquele ponto, aquele limite. Então isso é muito importante. Terceiro ponto, envolvimento da família para reduzir o nível de discórdia. Então, terceiro tópico, envolvimento da família para reduzir o nível de discórdia. Isso é muito importante porque, muitas das vezes, o que a gente vê é, enquanto o pai ou o patriarca ou o fundador da organização está dentro do negócio, dentro da operação, todos o respeitam. Isso é muito comum. Entretanto, quando essa pessoa passa para outro oriente, passa para outro local, vão embora, as dificuldades começam porque as divergências também se instalam. Então os irmãos começam a brigar, começa a existir briga por poder, e se você não tiver um acordo de acionistas, um acordo de família bem programado, todo um planejamento sobre o que você pretende ou o seu sucessor, o seu sucedido pretendeu fazer antes de ir embora, ou até mesmo antes de sair da operação, se perde no tempo. Então é muito importante que essas famílias as famílias principalmente, estejam bem alinhadas com o propósito, evitando qualquer tipo de conflito. Então nós vamos para o quarto tópico. O quarto tópico, nós temos que identificar o perfil ideal para o sucessor. Eu tenho 5 irmãos. Eu e mais 5, quem será o sucedido? Eu sou um administrador, posso ser um advogado, posso ser um agrônomo, posso ter qualquer que seja a profissão. Minha irmã médica, o meu outro irmão é cientista, o outro contador. Quem é o mais preparado para tal? Será que todos querem atuar nessa organização? E se eu não tiver, primeiro, o gosto pela coisa, as pessoas precisam querer estar ali, os irmãos precisam entender que ali existe um lugar para todos, mas não todos no topo. Todos precisam trabalhar lado a lado num conselho de administração, num conselho de famílias. Mas você vai ter um presidente, você vai ter um CEO, você vai ter um controlador das operações, cada um no seu efetivo quadrado. E nós precisamos escolher o perfil ideal para aquele sucessor principal. Quem é a pessoa escolhida? E eu posso ter, inclusive, várias das pessoas que profissionalmente atuem em áreas administrativas e que simplesmente não querem atuar naquela organização. Isso é muito comum também. Então, cada um deles vai seguir sua vida, vai seguir seus negócios próprios. Então, nós não podemos perder de vista que essas pessoas e esses irmãos, esses herdeiros, essas famílias precisam identificar
a pessoa certa para estar ali, a pessoa mais bem preparada para atuar como gestor. Isso é muito importante. Quinto ponto, quinto tópico, a sucessão da primeira para a segunda geração, ou assim por diante. Bom, a minha empresa, a organização que o meu pai criou, ou em que eu estou inserido, ela é longeva, ela é uma organização nova, ela já tem muitos anos de vida, ela já está consolidada no mercado. Eu estou na primeira geração, eu estou na segunda, na terceira e por aí vai. Qual é o nível hierárquico que nós estamos atuando, que nós estamos atravessando? Será que nós já estamos na primeira para a segunda ou na segunda para a terceira? É muito prudente nós sabermos que nós precisamos entender em qual local, como identificar aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar. Nós vamos simplesmente ser a terceira geração e essa terceira geração vai continuar seguindo as demais gerações que já passaram por aqui. Elas precisam trazer, conforme já falado no início, elas precisam trazer todas as inovações. Essas inovações são muito importantes. O mercado muda todo dia, a tecnologia está aí para mudar tudo. Quem diria que nós teríamos celulares, smartphones, há 10 anos atrás, resolvendo a vida de todo mundo? Então, cada coisa que chega, cada tecnologia que é somada nas organizações, também tem que ser trazidas a favor dessas sucessões. Isso também deve ser tratado por esses sucessores como ferramentas a serem utilizadas nas organizações. O que deu certo lá para trás pode até dar certo agora, mas existem muitas outras necessidades, inovações, coisas novas no mercado. Os gostos dos clientes, são novas demandas. Tudo isso precisa e deve ser analisado. Sexto tópico, a sociedade entre irmãos. Toda sociedade dá certo entre irmãos? Depende. Não necessariamente, isso não é uma vertente, isso não é uma verdade. Ela pode sim dar certo, mas ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser estudada, ela precisa ser contratada, ela precisa ser discutida amplamente antes de se tornar uma sociedade. Tudo no papel tem força, tem mais formalidade, e isso é muito importante. Então a sociedade entre irmãos, ela pode dar certo, como a sociedade entre amigos também pode dar tão certo ou muito melhor. Então isso tudo tem que ser muito bem formalizado. Sétimo tópico, a indicação do sucessor. Quem será a pessoa certa para aquele lugar, para aquele local? Isso é importantíssimo. Deve ser sempre o melhor preparado, o mais engajado, ou aquele, primeiramente, que goste do que está fazendo, que dê certo na organização, que a organização o absorva. Não adianta eu ter todo o conhecimento, sendo que eu não estou preparado para aquela função. Isso tem que ser levado em consideração. Oitavo tópico, a liberdade precisa ser dada aos sucessores. Eu tenho um conselho de família, e esse conselho de família, por mais que eu, patriarca da organização, eu, antigo gestor, ou gestor que estou passando meu cajado, tenho determinados sucessores abaixo de mim, e eu preciso passar esse cajado. Como que eu vou passar? Quem é a pessoa que eu vou escolher? Eles precisam ter, essas pessoas, os meus filhos, ou as pessoas que estão na organização, precisam ter a sua liberdade de escolha. Não é porque eu acho que essa pessoa é a mais preparada, ou aquele ou acolá filho é mais próximo de mim, ou eu acho que ele é o mais preparado, sendo que efetivamente a competência técnica dele não responde por tal. Então isso é muito importante, que a família tenha a sua liberdade de escolha. Claro, obedecendo todos os requisitos, todos os treinamentos, todas as ferramentas, todos os contratos, todos os assessoramentos que são dados por advogados, por consultores, por especialistas, por administradores, especialistas em si, em gestão, em sucessão de empresas. Isso é muito importante. Nono tópico,
A nova geração precisa agregar valor. Não é porque eu tenho uma gama de filhos, ou eu tenho um, ou eu tenho dois, que esses filhos simplesmente chegarão onde estão, ou por meio da sucessão, ou por eu estar passando a oportunidade ou a responsabilidade para eles, que eles serão garantidores do sucesso. Essa nova geração precisa agregar valor ao negócio. Ela precisa saber o que ela está fazendo. Essa nova geração de sucessores precisa trazer para dentro da organização o que há de melhor no mercado. Os tempos mudam, tudo muda. E por que não eu não trazer para dentro de casa, para dentro da organização, o que há de melhor aqui no país, fora da minha cidade, fora do meu país, em qualquer lugar, lá no campo, lá na zona rural, tudo que se pode aproveitar como melhor para a organização, eu vou trazer. Independente de onde, por quem quer que seja. Custos, tudo devem e serão estudados, mas eu preciso agregar valor. Todos esses sucessores precisam trazer e fazer aquilo ali valer mais. Precisam agregar valor ao negócio. 10º tópico, comunicação. A boa comunicação, a clara e transparente comunicação. Isso é necessário. Tópicos de governança corporativa, mais uma vez em sucessão, são um desafio muito grande. Por quê? Porque se eu não tiver uma boa comunicação, uma comunicação absolutamente transparente, o que eu preciso, o que eu quero e o que a empresa depende de ser feita para que tenha sucesso, para que o programa, o processo de sucessão dê certo. Tudo isso é importante e deve ser levado em consideração, porque se eu não tiver total transparência em tudo que eu estou escrevendo, em tudo que eu estou planejando, todo o processo que eu estou antecipando, planejando e fixando para acontecer, se ele não estiver bem escrito, ele tem grande possibilidade dele não ir para frente. Então, vamos lá, mais uma vez. Precisamos ter comunicação clara e transparente. Isso é muito importante. 11º tópico. Quem são os sucessores? Aparentemente, muitas perguntas se parecem, mas não são a mesma coisa. Quem são esses sucessores? Esses sucessores podem ser meus filhos, como podem ser meus funcionários. Pode ser uma pessoa simplesmente que está abaixo de mim, que está buscando a todo momento desenvolvimento pessoal, crescimento na vida, buscando carreira com afinco, com estudo, com todo tipo de formatações, estudos e aplicações necessárias para o crescimento. Ele incorporou a empresa, então ele busca a todo momento o sucesso da empresa. E mais do que nunca, 12º e último tópico, criação de um comitê consultivo de assessoramento. Quem são essas pessoas? Advogados, consultores, contadores, especialistas ligados na operação. Essas pessoas são primordiais para que aconteça de forma clara, segura, principalmente segura, com tudo que é necessário para a sucessão de sucesso. Não adianta eu querer simplesmente fazer de qualquer jeito, que tem grande possibilidade dela não dar certo. Então, sempre busque profissionais qualificados no mercado, especialistas na questão, para que você tenha sucesso. E na criação desse comitê de especialistas, de advogados, de consultores, de contadores, especialistas em si, que gostam do que fazem bem feito, entregam um trabalho absolutamente completo, com robustez, com segurança. Nós temos hoje a CLRD com mais de 30 anos de caminhada, com total especialidade em sucessões familiares, em governança, juntando todos esses tópicos necessários para uma sucessão de sucesso. Esses advogados são especialistas, com consultores especialistas nas mais diversas áreas, para que você tenha aplicabilidade do que é o melhor para a sucessão da sua empresa, seja ela pequena, média, grande, todas essas, sejam ela familiar, seja essa empresa familiar, seja essa organização na área da saúde, industrial,
quaisquer que sejam as áreas, seja no varejo, no atacado, todas essas áreas, todas elas precisam se desenvolver e passar o bastão. A sucessão é um processo natural nessas organizações. Esse LR está aqui para ajudá-lo, para auxiliá-lo na melhor proposta de crescimento para a perenidade do seu negócio. É isso aí, gente.